Bom dia a todos e sejam bem-vindos ao webinar Instrução 548, Avisos de Ofertas Públicas e a Dispensa de Publicação em Jornal, o segundo seminário online da MZ sobre o tema Novos Rumos da Publicidade Legal. Informamos que, num primeiro momento, todos os participantes estarão apenas ouvindo ao debate dos participantes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para interessados, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante o webinar, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0 ou pela plataforma de webcast. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço www.mzgroup.com.br. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Denis Roman, que iniciará o webinar. Por favor, Sr. Denis Roman, pode prosseguir. Bom dia, muito obrigado pela participação em nosso evento. Sou Denis Roman, sócio da MZ. Hoje vamos conversar sobre a Instrução 548 da CVM e os impactos esperados no mercado sobre a ótica de diferentes players que participam aqui presencialmente. E também pela internet, onde os participantes poderão fazer perguntas online, e pelas linhas da Conference Call ITEL. Hoje contaremos com a participação da Flávia Mouta Fernandes, Superintendente de Desenvolvimento de Mercado da CVM, Alexandre Pinheiro Machado, Gerente de Registro de Valores Mobiliários da CVM, Nair Saldanha Jenson, sócia da Bocater Camargo Costa e Silva Advogados, Mauro Monteiro de Miranda, Superintendente de Mercado de Capitais do Banco Fator. Além das perguntas online, o material de apoio ao seminário, como a Instrução 400 consolidada, a Instrução 548, o edital da audiência pública que gerou a instrução e o relatório de análise da audiência podem ser acessados por meio da nossa plataforma online. Bom, antes de mais nada, gostaria de parabenizar a CVM pelas recentes audiências públicas que têm contribuído para o desenvolvimento do nosso mercado de capitais. E uma questão inicial, o que motivou especificamente a audiência pública que originou essa Instrução 548 e na avaliação da autarquia, como é que foi a receptividade dos participantes de mercado, quer seja no período de audiência, pós-audiência, como é que vocês começar pela CVM? Na verdade, a gente já tinha uma previsão de fazer uma alteração na Instrução 400 em relação a esse ponto de publicações em jornais, dos avisos obrigatórios da oferta. Já era uma demanda de um certo tempo, com a iniciativa de viabilizar ou diminuir custos para o acesso de pequenas e médias empresas. Isso se acelera na CVM no ano passado. Então, a gente toma a iniciativa de colocar essa alteração em audiência pública, eliminando essa publicação em jornal dos avisos obrigatórios. Importante salientar, ela não fica proibida. Essa publicação continua sendo viável, continua sendo possível. Ela deixa simplesmente de ser obrigatória. Com isso, a gente acha que consegue diminuir custos sem causar grandes prejuízos ao mercado. Com relação à receptividade, de uma maneira geral, ela foi muito boa. Nós tivemos 8 participantes na audiência pública. Dos 8 participantes da audiência pública, apenas 2 participantes se manifestaram de maneira desfavorável à alteração. Todos os demais contribuíram para melhorar, aprimorar o texto que foi proposto, mas elogiando a iniciativa e concordando com a iniciativa. Então, de uma maneira geral, a receptividade foi bastante boa e eu acho que esse é o grande brilho de você ter uma audiência pública. Conseguir o texto final editado, ele é sempre, em 100% dos casos, ele é sempre muito melhor do que o texto que a gente submete à audiência pública. Nair, Mauro, algum comentário? Não, só queria, em linha com o comentário da Flávia, dizer que foi extremamente importante para o mercado, não para as pequenas e médias especialmente, mas aqui a gente está falando de, se você dispensar só o valor econômico, a gente está falando de algo entre 300 e 400 mil reais, sendo que muitas companhias, apesar da norma não exigir expressamente, por uma postura conservadora e para evitar que houvesse qualquer risco na oferta, usavam também os seus jornais usuais, ou seja, o Diário Oficial
jornal e às vezes até um outro jornal, caso ele não fosse o valor econômico. Ou seja, esse número podia ser muito maior do que isso e era muito expressivo para a operação, sem dúvida nenhuma. Então isso aqui foi uma mudança excelente, muito bem recebida pelas empresas. Eu queria dizer obrigado ao Denis pelo convite, obrigado à MZ. Realmente são dois pontos aí, uma questão de custo, né? A gente estava fazendo realmente essas contas, coisa de 300 a 400 mil reais. Algumas pessoas não vão ficar felizes com isso, mas essa redução é importante para os emissores de menor porte. E a segunda coisa é um pouco mais de flexibilidade na sua própria publicação. Quando a gente vai publicar no dia seguinte, no valor eu preciso mandar para a firma de publicidade, enfim, até um certo horário, 6 da tarde, 7 da noite. E já que agora eu posso fazer, né, um aviso eletrônico, eu tenho um pouco mais de tempo para poder trabalhar nisso durante a noite, se for o caso, e todo mundo aqui que trabalha com mercado de capitais sabe o quão importante é isso, para poder publicar no dia seguinte, antes da abertura do pregão, até 9 da manhã, então me dá mais flexibilidade para trabalhar. Então, parabéns à CVM por essa iniciativa. Obrigada. Alexandre, alguma consideração? Não, acho que a Flávia já falou tudo sobre essa pergunta aí. Perfeito. Bom, analisando o relatório de audiência pública, a gente viu que um dos participantes tinha uma preocupação que sem a publicação em jornal, a oferta pudesse ser ocultada de potenciais investidores. O que a Flávia acho que colocou muito bem é que a publicação deixa de ser obrigatória, já existe a previsão de uma publicação de um aviso resumido e de qualquer forma a gente acredita que os principais envolvidos na oferta farão todos os esforços para que a oferta seja conhecida do mercado em geral. Acho que a intenção de forma alguma é essa. E gostaria de abordar um pouco mais a questão desses avisos resumidos. Qual que é o formato, qual que é a frequência, o conteúdo, se esses avisos se enquadrariam como material publicitário nos termos do artigo 50 da instrução CVM 400? Acho que é uma pergunta importante, né? A gente teve mais de um comentário sobre essa questão de formato, de padronização. O foco dessa alteração, o foco da instrução 548 foi a dispensa de publicação em jornais. A gente não fez, não tem nenhuma iniciativa no sentido de formatar, de alterar formato dos avisos já existentes. O aviso resumido, ele já estava previsto na 400. O passo que se dá você viabiliza agora a disponibilização do aviso resumido não só em jornal. Esse aviso resumido agora ele pode ser disponibilizado seja via jornal impresso, seja por outros meios, mesmo meios eletrônicos. O importante tem que haver necessariamente um link para o anúncio de início na íntegra. A pessoa tem que ser conduzida de maneira o mais automatizada possível para o anúncio de início de distribuição na íntegra. E, mais do que isso, não é um material publicitário nos termos estritos do artigo 50 da instrução 400. Isso não significa que aqueles princípios gerais de divulgação de uma oferta, quais sejam linguagem serena e moderada e a informação da maneira mais clara possível para o investidor, isso ainda assim tem que ser respeitado. Então, o fato de não ser um material publicitário estrito sensu, né, ele deve sim cumprir esses princípios gerais de divulgação de uma oferta pública. Perfeito. Lembrando que quando for divulgado o aviso ao mercado, né, dando publicidade ao prospecto, ali já tem que estar indicado também as mídias onde vai ser feita a publicação. Sim. Ou somente divulgação. Eu acho essa pergunta do Denis bem interessante, porque eu acho que é possível que o mercado, talvez até numa fase inicial, se adaptando para essa nova situação sem os jornais, que bem ou mal o mercado estava acostumado com isso, tenha um desejo de suprir a ausência do jornal usando vários outros veículos.
E pode ter a preocupação de ser considerado excessivo, não sei. Mas, assim, se eu entendi corretamente, Alexandre, me corrijam, mas se todos esses veículos, sejam eles quais forem, foram estritamente para divulgar o aviso ao mercado, o anúncio de início, na forma da regulamentação, eu entendo que isso não deveria ser um problema, se for, assim, o único conteúdo. Porque, enfim, eu acho que o objetivo é divulgação. Mas eu acho que é uma preocupação que as empresas podem ter no contexto de uma oferta. Do lado da coordenação de uma oferta pública, né, a gente estava comentando sobre a possibilidade de ofertas ser ocultadas de potenciais investidores. A gente não vê dessa maneira, quer dizer, a publicação do aviso ao mercado, do anúncio de início, anúncio de encerramento, obviamente sempre era o cumprimento de uma exigência, e a verdade é que no aviso ao mercado, com aquelas letrinhas bem pequenininhas, não era ali que um investidor ia descobrir ou saber sobre a oferta e se interessar. O investidor se interessa pela oferta quando o coordenador, no momento apropriado, entra em contato, faz um roadshow, né, começa a divulgar realmente a oferta ali com o prospecto. E normalmente nem o próprio prospecto físico já é tão desejado, né? Quer dizer, é mais o que a gente já tem realmente online. Então, já estávamos numa situação em que a realidade era assim, longe da publicação ali, quer dizer, a realidade da divulgação, do conhecimento da oferta já era longe da publicação ali no papel. Então, não acredito que vai ter qualquer impacto na divulgação, não vai haver nenhum potencial investidor que vai dizer, puxa, não fiquei sabendo, não pude comprar porque não vi no jornal. Não acho que vai ser um problema, não. Lembrando que, se puder complementar, lembrando que a gente não tem mais a obrigatoriedade da publicação em jornal, mas a gente tem a obrigatoriedade de divulgação de todos esses avisos da oferta no site da CVM, no site do mercado em que os valores mobiliários serão negociados, seja mercado de bolsa, seja mercado de balcão, no site do ofertante, das instituições intermediárias e do emissor. Então, questionar a divulgação feita pela internet hoje em dia é bastante complicado, né? É isso aí. Eu, pessoalmente, tenho uma crença que as mídias financeiras especializadas continuam tendo um papel fundamental. Só que a gente acho que deve utilizar um formato mais palatável, até como o Mauro acabou de comentar. Não eram as letras miúdas do anúncio que ajudavam o investidor a tomar sua decisão de compra. Eu acho que talvez com a mesma verba, com o mesmo orçamento que você tinha hoje, você consiga fazer uma série de anúncios que façam uma divulgação ainda mais eficiente. Eu acho que essa é uma crença pessoal minha. Então, acho que ninguém vai deixar de usar um grande jornal, ou talvez até combine um grande jornal com meios eletrônicos diferentes, portais, um próprio canal de wire, uma ferramenta fantástica. Acho que a gente tem uma série de combinações possíveis acho que essa instrução abre espaço para como a gente brinca, para pensar um pouquinho fora da caixinha. Sem, obviamente, com a linguagem apropriada, mas levando a mensagem talvez a um público ainda maior, com uma frequência mais... Então, Flávia, você não veria nenhuma objeção a um aviso resumido ser veiculado diversas vezes? Não, a própria instrução não traz essa limitação. A nossa grande preocupação foi que a instrução saísse de maneira que desse uniformidade à divulgação desse aviso resumido. Então, o aviso resumido que vai ser divulgado, que pode ser divulgado pelo jornal, é o mesmo aviso resumido na mesma linha daquele que vai ser divulgado via internet ou utilizado em revista. A gente teve um participante que mencionou expressamente a questão da divulgação em revistas. A nossa grande preocupação é essa, que você não haja arbitragem em relação a esse aviso resumido. Você tem que utilizar a mesma linguagem, mas você pode utilizar vários meios de comunicação, se valer desse aviso resumido para veicular em vários meios de divulgação. Não pode transformar esse aviso num material publicitário. Exatamente. De conta. Esse é o ponto. Quão tênue é essa linha? Exato. Na verdade, esse aviso resumido, ele, no momento, pouquíssimos casos de empresas e de ofertas que utilizaram. Na verdade, até eles só, com a obrigatoriedade de publicação do aviso completo, ou do anúncio de início completo,
não temos essa experiência em relação... Eu acho que a experiência vai nos indicar como que isso vai se acomodar daqui para frente. Porque como você tinha a obrigatoriedade de divulgar o anúncio na íntegra, isso era absolutamente secundário nas ofertas. Não havia interesse em fazer essa divulgação porque você já tinha uma obrigatória custosa. Então, agora eu acho que a experiência vai nos indicar como que isso vai acontecer na vida real. E até nas ofertas para qualificado de fundo imobiliário, que é dispensada a publicação, eles também nunca publicaram resumidamente. Né? Você tinha que só divulgar efetivamente, então não tem experiência de anúncios resumidos, não. Perfeito. Bom, agora uma pergunta mais dirigida para o Mauro. Mauro, você comentou da questão do impacto da 548 em custos para ofertas menores. Acho que, e principalmente, e outro ponto muito importante que você colocou foi a parte operacional. E eu acho que isso não cabe só a ofertas menores, cabe a qualquer tamanho de oferta. Mas voltando um pouco à questão das ofertas menores, quão relevante você acha que é o impacto, quer seja para uma oferta de uma companhia menor, quer seja até viabilizar talvez um follow-on de menor valor, menor montante? Quanto você acha que isso é realmente impactante? Então, a questão do custo quando começa a ficar um percentual grande do montante da oferta, começa a incomodar. Então, claro que para ofertas menores, a redução de 300 a 400 mil reais de custo é relevante. Mas um ponto importante é o seguinte, ofertas menores têm tendido a sair pela 476, nem tanto pela 400. Então, eu não sei avaliar nesse momento qual será o impacto realmente dessa mudança específica, talvez no aumento da quantidade de ofertas via 400, ou, enfim, de empresas ou de emissores que viriam ao mercado, talvez via 476 e agora optariam pela 400. Acho que existem outros fatores que determinam isso aí, não tanto o custo da publicação. Qualquer coisa que venha a facilitar uma oferta 400, até porque ela permite atingir uma gama mais ampla de investidores, é bem-vinda, qualquer mudança nesse sentido é benigna, mas eu não sei se só essa mudança isoladamente seria responsável por ter um aumento nisso aí. Acho que a 476 ainda continua sendo importante, até agora com a nova 476, talvez ela fique ainda mais interessante para certos emissores, para emissores menores ou para emissões menores. Acho que ainda vai ser o formato de distribuição de escolha. Perfeito. Nair? Eu concordo totalmente com o Mauro. O que eu acho é que sempre é mais um elemento que eu acho que acaba contribuindo. Por exemplo, agora em maio, no dia 23 de maio, a Bolsa editou um novo regulamento do Bovespa+, já fazendo referência também ao Bovespa+, nível 2, ou seja, Bovespa+, para ações preferenciais. Isso é novidade e acho que a principal novidade que veio aí foi o fato de você tirar as ações do Bovespa+, do mercado de balcão organizado para a Bolsa. Porque um problema que a gente ouvia, por exemplo, eu tive a experiência de estar numa oferta de Bovespa+, que, enfim, muito esperada e foi percebida como relançamento da operação e morreu no pricing, e a gente falou, mas qual foi o gargalo? Aí, o problema todo, o que mais se falou era a preocupação com os leilões de hora marcada, do mercado de balcão organizado, porque o investidor estava muito preocupado com a liquidez. Então, assim, você junta isso, você junta esse desconto, eu acho que isso vai formando um arcabouço interessante, sem falar também que você tem também a nova 476, que vai ser fundamental. Eu acho que esse ponto é bem interessante. No próprio edital de audiência pública, no relatório a gente chega a mencionar isso mais uma vez. Sabemos que isso aqui não é remédio para todos os males. Para algumas ofertas, sequer o custo é absolutamente significativo, mas é um passo, né? É um conjunto de iniciativas que não só a CVM tem tomado para tentar melhorar ou otimizar o acesso ao mercado de capitais de pequenas e médias empresas. Já foi citado aqui, já foi citada a audiência pública da 476, que introduz as ações no rol de potenciais valores mobiliários, objetos de oferta pública com esforços restritos. No estudo que a CVM participou sobre mercado de acesso, a gente descobriu que o maior gargalo, o maior problema do acesso de pequenas e médias
médias empresas era a demanda. A gente fez também um movimento, 2 audiências públicas, tentando endereçar um pouco o público desse mercado. A gente fez propôs uma alteração pontual na instrução de fundos de investimento, propôs uma outra alteração pontual na instrução de fundos de investimento em participações, os FIPs, que a gente já editou também. Então, quer dizer, acho que é um conjunto de ações que a gente tem tomado para melhorar o acesso de pequenas e médias empresas ao mercado de capitais. Perfeito. Agora, tratando uma particularidade que a gente pôde encontrar no relatório da audiência pública. No que tange a modificação da oferta e comunicação aos investidores, artigo 27, parágrafo único, alguns participantes, mesmo alguns que eram notadamente mais entusiastas, ficaram com uma certa dúvida de como seria essa comunicação, ficaram com dúvidas com relação ao meio eletrônico. Gostaria de explorar um pouquinho mais esse assunto, aproveitar a oportunidade para a gente tirar uma eventual dúvida nesse sentido. Claro, esse ponto é bem importante, realmente. Foi um dos pontos que a gente fez modificação entre o texto proposto, audiência pública, e o texto final, fruto dos comentários que a gente recebeu nesse processo da audiência pública. É mais simples do que parece, na verdade. A previsão de comunicação direta aos interessados numa modificação da oferta já estava presente no parágrafo único do artigo 27, já estava lá. Não foi uma inovação da 548. O que a gente fez, o movimento que a gente fez de alteração nesse parágrafo único foi inserir que meios de comunicação direta são esses que a CVM vislumbra como adequados. Seria a comunicação física, diretamente, a correspondência física ou uma correspondência eletrônica. Qual foi o movimento que a gente fez na edição da instrução 548? A gente deixou claro que essas 2 formas de comunicação direta, correspondência física ou correspondência eletrônica, é uma lista exemplificativa de como essa comunicação direta pode se dar, sem prejuízo de outros meios que a instituição intermediária, ofertante podem encontrar como adequados, passíveis de comprovação perante o órgão regulador. Então, a alteração, no final das contas, foi só essa, a inclusão de uma lista exemplificativa do que seria uma comunicação direta. E quaisquer outros meios podem ser utilizados também, desde que sejam comprovados a CVM futuramente. Perfeito. Algum comentário? Eu acho que esse ponto especificamente, a CVM assim, não podia ter sido mais feliz no sentido de deixar a maior flexibilidade possível, não especificou meio assim, algum, você pode usar qualquer um contanto que comprovado. O que eu acho que aconteceu aí, Denis, é porque, na realidade, quando você tem essa modificação, você divulga e usava o jornal. Tirou o jornal, daí as pessoas, mas as pessoas vão realmente saber, e aí começa a gerar insegurança se a comunicação individual para quem aderiu à oferta é totalmente efetiva ou não. Mas, de novo, eu acho que a gente tem que começar a pensar em jornal como uma coisa do passado e eu acho que não tem nenhum problema quanto a isso, não. Eu acho que está perfeito. Uma pergunta que eu faria, um comentário talvez para vocês nos ajudarem, é em relação a considerar qualquer tipo de comunicação dessa como material publicitário, né? Que é sempre uma preocupação. Quer dizer, será que o e-mail que tem que fazer não tem que estar num formato específico? Vai haver alguma consideração nesse sentido? Ou seja, quão flexível posso estar dentro daquelas regras mais gerais de linguagem serena, etc., sem dúvida. Mas hoje vocês já, quando encaminham por carta, uma carta direta para o investidor, vocês já utilizam a linguagem serena, sem dúvida, e moderada. Princípios gerais. E a questão da publicação é que, como o aviso ao mercado era publicado em jornal, a modificação também teria que ser publicada em jornal para dar a mesma publicidade, para o investidor estar ciente das modificações, inclusive do período de desistência, né? Mas então essas comunicações para o público, para os investidores, etc., tem uma certa flexibilidade ali? Não, acho que é importante frisar que o 27 ele é muito específico e a minha preocupação seria menor nesse caso do que está previsto no artigo 27 especificamente, que é uma comunicação para informar sobre modificação específica da oferta.
utilizar isso como material publicitário eu acho mais difícil. Eu digo assim, não necessita de aprovação, talvez. Não é por aí. Não é um material publicitário do artigo 50, ele é, na verdade, para informar o investidor. Olha, aquela oferta que você, né, se candidatou, se habilitou inicialmente, ela foi modificada, você precisa se manifestar novamente para ver se você continua nela ou não. Então, é uma coisa muito específica, realmente. É para informar o que foi modificado e se vai ter desistência ou não aos investidores. Lembrando que tem uma certa formatação, né? O comunicado, você não vai esconder aquilo em letrinhas pequenininhas. Mesmo na carta ou no e-mail, tem que ser uma forma que o investidor regular consiga ler e entender. Isso não se confunde com aquelas malas diretas que as corretoras ou os intermediários utilizam para se comunicar com o cliente. Essas estão inseridas no artigo 50, material publicitário, devem ser submetidas à CVM para aprovação prévia. Bacana.